Olá, bem-vindos à monitoria de cálculo vetorial. Eu sou Isabela, do PET Engenharia Química UFC, e hoje nós vamos falar um pouco sobre campo vetorial, gradiente, rotacional e divergente. Iniciando nossa abordagem sobre campo vetorial, nós temos que seja um subconjunto de R2 ou R3 um campo vetorial sobre o R2 ou R3 é uma função f que associa cada ponto E a um vetor do tipo fxy ou fxyz. Por exemplo, no gráfico ao lado nós temos um campo vetorial de velocidade, tipicamente uma velocidade de uma roda, e nós podemos observar que cada ponto 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e 0, menos 1, dentre outros, está relacionado a um vetor, que esse vetor está indicado por fxy igual a menos yi mais xj. Vamos agora analisar como fazer a construção desse gráfico de campo vetorial. Dada a nossa função, nós vamos ter uma tabela de vários pontos e a relação entre os pontos de espaço e os pontos de vetor. Iniciando pelo ponto 1, 0, nós teremos que a função será aplicada a 0, 1, de forma que nós teremos o vetor mostrado ao lado. A mesma coisa para o ponto 0, 1, nós teremos uma função de menos 1, 0, magnitude. Para o ponto menos 1, 0, nós obteremos um 0, menos 1, e para o ponto 0, menos 1, nós obteremos um ponto 1, 0, como mostrado ao lado. Fazendo isso para todos os outros pontos, nós observaremos que o gráfico se assemelhará a uma roda com vários círculos concêntricos, em que o primeiro tem raio 1, o segundo tem raio 2 e o terceiro tem raio 3, tal como os pontos indicariam para a gente. Sobre campo gradiente, nós podemos começar definindo que o campo é um campo vetorial definido pelas derivadas parciais da função escalar. Então, o gradiente de xy vai ser drhof dy dxi mais drhof dyj. Ou seja, nós teremos as derivadas apenas quanto a x ou y da nossa função principal. Um exemplo para ficar mais claro. Dê o gradiente da função fxy para de f de xy igual a y vezes x ao quadrado menos y. Fazendo o gradiente da função, nós teremos que primeiro substituir f por y ao quadrado menos y e calcular as derivadas parciais de cada parte. A derivada do primeiro membro vai dar 2xy, que é o termo de i, e a derivada do segundo membro vai dar x ao quadrado menos 1, que é o termo de j. E é isso, o gradiente é basicamente para onde a nossa função tenderá a crescer. Um segundo exemplo pede para nós associarmos as funções aos gradientes ilustrados abaixo. Nós teremos 4 funções, que o item A, f de xy igual a x vezes y, item B, f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Item C, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E item D, f de xy igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de x e y. Para o item A, nós vamos fazer o mesmo esquema do exemplo anterior. Será feita a derivada e encontrada o gradiente, que para o gradiente de xy, nós teremos que o gradiente da função xy será yi mais xj. Nós podemos observar que o crescimento de ambos os termos do gradiente tem o mesmo sinal, ou seja, quanto maior o x, se o x for positivo e o y for positivo, então tanto a função quanto a direção do seu gradiente será positivo. Isso nos elimina já o terceiro gráfico, que ele faz uma função contrária. Vocês podem observar no primeiro quadrante que o crescimento é positivo em x, porém negativo em y. Então, nós ficamos com os itens 1, 2 e 4 para poder fazer essa equação. Agora, supondo valores e fazendo uma tabela, que vocês podem tentar isso melhor, nós vamos conseguir obter que o gráfico mais parecido será o gráfico 4. Para o item B, nós teremos que x ao quadrado menos y ao quadrado é a nossa função. Fazendo o gradiente desta, nós obteremos que o gradiente de xy será
2xi menos 2yj. E, como foi dito anteriormente, o crescimento nesta é oposto. Então, se o x é positivo, nós teremos, mesmo que o y esteja localizado no quadrante positivo, ele será no sentido negativo. Então, a única das quatro funções gráficos abaixo que nós vamos obter desse formato seria o gráfico 3. No item C, nós teremos que x² mais y² é a nossa função. Fazendo o gradiente desta, será o gradiente xy igual a 2xi mais 2yj. Sendo, então, este é o gráfico contrário ao gráfico 3, em apenas uma direção. A partir de uma tabela de dados, nós poderemos obter melhor que o gráfico mais parecido será o gráfico 2, até em magnitude. E, por fim, nos resta a função da soma dos quadrados, a raiz da soma dos quadrados, que obviamente terá de ser o gráfico 1 por eliminação. Outro conceito importante é o de rotacional. Este é definido como um operador que verifica o quanto os vetores de um campo vetorial se afastam ou se aproximam de um vetor normal a esta superfície, para uma superfície infinitesimal. Ou seja, nós podemos dizer que o rotacional corresponde a uma transformação linear de um campo de vetores em um outro campo, necessariamente sendo este outro vetor um vetor normal ao campo original. Para os cálculos do rotacional, nós iremos partir de que se f é igual a pi mais qj mais rk, sendo p, q e r funções das variáveis utilizadas, e esse f é um campo vetorial definido em R3 e suas derivadas parciais existem, logo o rotacional de f também existe. A definição de rotacional, na verdade, nós podemos dizer que será o somatório das componentes, em que I equivale a dρr dy menos dρq dz, mais a componente j, que seria dρp dz menos dρr dx, mais a componente k, que seria dρq dx menos dρp dy. Porém, essa estrutura ela é muito complicada de lembrar na hora de um cálculo rápido, de uma resolução necessária. Então, usualmente, nós partiremos da estrutura de matriz, que será o determinante de uma matriz formada por IJK, dρ dx, dρ dy, dρ dz, p, q e r, tal como mostrado assim. A partir do conceito de rotacional, nós vamos poder entender melhor o que seria um campo conservativo. O campo conservativo define-se como quando um campo vetorial f é descrito pelo gradiente de uma função fzinho, disse que este campo é conservativo e chamamos fzinho de potencial de f. Então, nós temos que uma função qualquer em 3 dimensões, ela vai ser igual ao gradiente de uma outra função fzinho. Vamos aplicar agora a operação do rotacional aos dois membros. E nós sabemos que o gradiente será a derivada parcial em x da função para i, a derivada parcial em y da função para j e a derivada parcial de z da função para k. Então, aplicando isso dentro do nosso rotacional, que será a matriz, nós teremos que P será igual a dρf dx, Q igual a dρf dy e R igual a dρf dz. Substituindo na equação, nós teremos que a matriz será essa. Então, o nosso determinante será obtido como para i, dρ ao quadrado de f dy dz menos dρ ao quadrado de f de dz dy, que será zero por conta da propriedade comutativa da multiplicação. A mesma coisa para todos os membros. Vocês podem observar que para j também acontecerá que será de zero a coordenada e para k a coordenada também resultará em zero. Ou seja, para um campo conservativo, nós temos que o rotacional do campo é zero, pois o campo vai ser igual ao gradiente de outra função. Outra definição, nós teremos a última, que é o divergente. Se nós temos que f é igual a pi qj mais rk, como nós já vimos anteriormente, e é um campo definido em R3,
e suas derivadas parciais, logicamente, são componentes e existem. Então, nós teremos que o divergente dessa função será um escalar da soma das derivadas parciais. Reparem que, enquanto o rotacional vai gerar um campo vetorial, o divergente vai nos mostrar uma função que gerará um campo escalar. Será a soma dos valores. E é interessante observar que o divergente do rotacional é igual a zero, fica a dedução para cada um individual tentar. E o divergente de um gradiente é dado por dρ ao quadrado f dx ao quadrado, mais dρ ao quadrado f dy ao quadrado, mais dρ ao quadrado f dz ao quadrado. Essa definição de divergente do gradiente é o que nós chamamos de operador laplaciano. E ele serve principalmente para aplicações em mecânica dos fluidos. Vamos agora ao nosso último exemplo da aula, que será o rotacional e o divergente de uma equação. Nós temos que a função é de x e y, e z, desculpa, não está escrito, mas nós temos uma função de x, y e z, que é igual a menos xi mais yx ao quadrado zj mais 2xzk. Então, nós vamos calcular primeiro o rotacional dessa equação, dessa nossa função, desculpa. Então, aqui está a nossa função, os nossos componentes P, Q e R, para poder ficar bem claro. Nós vamos partir da definição de rotacional por extenso e vamos substituir R, Q e P. Substituindo, nós queremos a derivada parcial em relação a y de 2xz menos a derivada parcial em relação a z de yx ao quadrado z, e será a nossa componente i. A nossa componente j será a derivada parcial em relação a z de menos x menos a derivada parcial em relação a x de 2xz. E a nossa componente k será a derivada parcial em relação a x de yx ao quadrado z menos a derivada parcial em relação a y de menos x. Fazendo as derivadas, nós vamos obter que a derivada do primeiro termo vai ser zero, porque não há o termo y em 2xz. No segundo membro, nós faremos a derivada simples, então nós teremos menos y ao quadrado x para o termo de i. E repetindo isso para as demais, nós teremos que será 0 menos 2xj mais 2yxz menos 0k. Isso nos dará um rotacional da função, será menos yx ao quadrado i menos 2zj mais 2yxzk. E vale lembrar, então, que o rotacional é a tendência de crescimento da função. Então, se você plotar o gráfico dessa nossa função de x, y e z acima, vocês vão observar que a tendência de crescimento a cada momento ou de decrescimento dela é dada pelo rotacional, por essa equação abaixo, por essa função abaixo. Agora, para o divergente, nós faremos o mesmo princípio, partindo de PRQ, e nós teremos que vai ser a soma das derivadas parciais. Então, vai ser a derivada parcial de P em relação a x, ou seja, a derivada parcial de menos x em relação a x, mais a derivada parcial de Q em relação a y, ou seja, dρ dy de yx ao quadrado z, mais dρ dz de 2xz, que é a derivada parcial em relação a z de r. Isso vai nos resultar em menos 1 mais x ao quadrado z mais 2x, pelas derivadas de cada um. E é uma função escalar que define o divergente do crescimento dessa função. Qualquer outra dúvida vocês podem mandar no nosso canal nos comentários. Muito obrigada por assistir a videoaula. Fiquem aqui e acompanhem o nosso canal para outras videoaulas. Muito obrigada e até a próxima videoaula.